Hoje eu trago as minhas leituras favoritas de 2022. São obras que me fizeram desenvolver mais maturidade emocional e intelectual. São 9 livros, alguns me permitiram conhecer outros países sem viajar e outros me fizeram voltar no tempo sem sair do lugar. Eu vou falar brevemente sobre o contexto da história e fazer outra coisa que eu raramente faço, mas que é imprescindível para enriquecer a análise de um livro, que é ao que o título remete. Esse canal é uma troca, jamais um monólogo, então se inscrevam, porque depois de assistir a qualquer vídeo aqui, eu garanto que você nunca mais vai ler um livro como antes. E se você está aqui, é porque gosta de entender a mensagem dos livros e eu te ajudo nisso. Temos um encontro em 8 segundos. Eu já vou logo adiantar que o primeiro livro é polêmico. Está aqui nessa lista porque me mostrou uma faceta dos jogos de poder de forma nua e crua. Sim, eu costumo gostar mais de livros que me mostram aspectos que eu nunca pensei. Então vocês já imaginam que todos esses livros aqui têm contextos e narrativas que me surpreenderam e me marcaram de maneira impactante, nem sempre positivas. Mas impactar, independente da conotação, é algo que sempre me acrescenta. O primeiro é O Príncipe, do Maquiavel, em um contexto rápido. A intenção do autor era escrever um manual, não só para que um príncipe ascendesse ao poder, mas com ênfase em dar dicas para que o príncipe conseguisse se manter no poder. O que na Itália do século XVI era muito difícil, né? Os parâmetros e bases que o autor usou para escrever são frutos, da sua experiência dentro ali do cargo político de secretário na segunda chancelaria do diplomata e político Lourenço de Médici, e também outros estudos, de mandatos de vários outros príncipes que fracassaram ou foram mortos precocemente por traições. Esse livro me ganhou porque é uma leitura indispensável para quem quer entender filosofia política. E é bem importante para entender, inclusive, esse momento atual. Conversa com os jogos de poderes que não se restringem também à política. Dá margem para entender as relações por benefícios imediatos e afiliações que, às vezes, a gente pensa: caraca, na eleição passada esse cara estava atacando tal candidato. Agora ele está apoiando? Pois é, o Maquiavel vai ajudar vocês a entender essa questão. Logo, esse manual tem por objetivo blindar o príncipe, além dele apresentar vários panoramas ruins que um príncipe enfrentaria. Maquiavel também apresenta a solução. Uma delas é o conselho de que o príncipe deve ser temido, mas jamais odiado. É preferível ser temido do que ser amado, Para Maquiavel, as pessoas são volúveis e mudam de opinião de acordo com o que vão receber em troca. Maquiavel vê as pessoas como egoístas por natureza e por isso ele fala que é preferível ser temido. Assim, as chances de desafiar ou atentar contra o príncipe diminuem, já que ele pode ser cruel. Agora, aqui, ao que remete o título. O contexto político em que o Maquiavel estava inserido era o regime monárquico. E nosso regime atual é o parlamentarista. Então, o nosso príncipe é o presidente. Inclusive, eu vou fazer resenha completa desse livro, aproveitando o gancho dos resultados das últimas eleições. Garanto que vai ter base em estudos psicológicos e vocês vão ficar chocados. O próximo é Dom Casmurro, do Machado de Assis. Nessa leitura, você estará inserido dentro da cabeça do Bentinho, que antes mesmo de nascer, ele teve o destino traçado pela mãe, que seria virar padre. Mas ele se apaixona pela Capitu e isso é incompatível com o desejo da mãe. Ainda assim, ele vai estudar no seminário, já que ele é incapaz de se posicionar frente a qualquer exigência da mãe. Enquanto isso, ele vai tentando ganhar tempo para pensar em algo para que ele consiga ao mesmo tempo cumprir o desejo da mãe e também se casar com a Capitu. Esse livro é considerado um dos melhores dentro da literatura mais específica, que é o romance psicológico, qual eu adoro. E o romance psicológico é basicamente o mundo interno do personagem é o contexto principal.
Por isso eu disse, que logo no começo, que vocês vão estar dentro da cabeça do Bentinho o tempo todo. A Capitu é uma das melhores personagens femininas que eu já vi criada. E o que mais me surpreendeu é que foi escrita por um homem, né? Enquanto o Bentinho ele é bem passivo, ele é imaturo, ele é paranoico, a Capitu ela tem mais controle das emoções, ela lida de forma mais objetiva com a realidade. E quem lê o livro, vocês chegaram a reparar que o Bentinho ele é ainda chamado no diminutivo, mesmo depois de adulto? Pois é, isso não é à toa. O Bentinho só cresceu em estrutura, mas emocionalmente ele está ligado às expectativas da mãe e idealizações de que ela é pura, uma santa. Dona Glória exerce um papel de autoridade na vida dele que ele não consegue questionar, mas ele queria questionar. O Bentinho me parece sempre ter um grito preso na garganta. Quero ser livre para decidir o meu destino, mas segue resignado. Inclusive, tem um trecho aqui que ele deseja que a Dona Glória morra para ele finalmente se casar com a Capitu. E esse pensamento o corrói de tanta culpa. E agora o que remete o título. O Bentinho ele foi apelidado de Dom Casmurro por ser muito introvertido, passivo e incapaz de ir contra todas as expectativas da mãe. Tem muitas questões edipianas entre eles e a mãe, e eu achei bem curiosas, né? O livro explica o porquê que a Dona Glória fez uma promessa de mandar ali o Bentinho ao seminário depois que ele terminasse o colégio, mas essa explicação tem muito mais coisas que Dona Glória omitiu do que o que sabemos. Como a narrativa é em primeira pessoa, né, só sabemos diretamente o que o Bentinho sabe. E como ele não é um narrador confiável, vocês já imaginam que boa parte das percepções do mundo e das pessoas que lemos aqui é bem questionável. E abrindo parênteses, esse estilo de escrita é brilhante, gente, sério, assim. Vocês entenderam que a distorção da realidade pode ter um viés de negação? Vocês que leram, vocês entenderam que em vários momentos do monólogo interno do Bentinho, a realidade pode ser o contrário do que está escrito? Tem muito subtexto. Daí me surgiram outras hipóteses, por exemplo, será que a Dona Glória queria ser a única mulher na vida do Bentinho? Será que a Dona Glória queria o filho só para ela? Esse negócio do Bentinho ver a mãe como santa não me convence. Inclusive, também outro adendo, eu sei que Machado deixou vocês se perguntando se a Capitu traiu ou não Bentinho, né? E eu vou dar aqui minha resposta. Levando em consideração que as provas, né, que ele tinha vieram em um momento em que ele estava perturbado emocionalmente e justamente no momento em que ele começou a sentir atração pela mulher do amigo, com base nisso, eu não acho que a Capitu traiu Bentinho. Bentinho é um personagem que tem ciúmes delirante, ele projetou seus desejos de traição na esposa, inclusive vai ter resenha, e aí eu explico, né, mais esses detalhes com mais calma. E conforme for saindo as resenhas, eu vou deixar os links na descrição e fixados no primeiro comentário. O próximo livro é A Firma. Mitch McDear é um advogado recém-formado e foi contratado por uma renomada firma. O que ele não sabe é que essa firma é uma fachada que lava dinheiro para a máfia. E ele só descobre isso quando o FBI vai atrás dele para propor que ele os ajude a juntar provas para indiciar todos os advogados da firma e os mafiosos envolvidos. Não é spoiler, tá, gente? Tem na sinopse do livro. Inclusive, tem o filme. O protagonista, o Mitch McDear, é interpretado pelo Tom Cruise. E agora, depois do contexto, eu vou falar para vocês porque que essa é foi uma das minhas melhores leituras favoritas de 2022. A firma tem um critério rígido de contratação. Escolhem homens brancos, com ótimos desempenhos acadêmicos, casados, de origem pobre, que não bebam e não tenham nenhum outro tipo de vício. Agora vocês devem estar se perguntando como a firma descobre essas informações do potencial candidato? Eu não vou contar, não. Usei a imaginação de vocês. Ou leiam um livro, né? Vou deixar os links aqui de compras da Amazon na descrição para quem se interessar. Comprando por esses links, vocês ajudam o canal. Esses critérios de admissão são estratégicos, porque a firma ela conquista um novo membro indo direto no anseio e na dor de qualquer recém-formado, ou seja, que é conseguir uma boa colocação na sua área.
ainda mais um que tem origem humilde. Daí a firma oferece uma oportunidade, uma ótima remuneração, plus, né, mais muitos benefícios, né? E isso gera um vínculo muito forte com a firma, porque eles dão ao novo contratado não só o que querem, mas o que sentem que merecem. E alcançar reconhecimento é algo que motiva muito qualquer ser humano. Vocês já sacaram que esse pessoal da firma são excelentes estrategistas, né? Pois é, será que eles leram o Maquiavel? A firma quer construir uma irmandade ou família, né? Então eles controlam a vida das esposas dos advogados, porque é bem esquisito. De preferência, querem que elas não trabalhem, porque para eles uma vida familiar estável é fundamental para fazer um equilíbrio, né? Já que as cargas horárias de trabalho que os advogados enfrentam aqui, gente, assim, são insanas. Então, entre o FBI e a firma, não é difícil imaginar qual lado o Mitch vai escolher. Mas essa decisão não é tão fácil de se tomar, não. E vocês aí que não leram o livro ou não viram o filme podem pensar: ah, mas é só ele pedir demissão. Daí ele não fica refém do FBI, nem corre risco de morrer a mão dos mafiosos de colarinho branco. Errado. Logo na contratação, o Mitch McDear vai ganhar mais que a média dos recém-formados. Recebe uma casa própria perto da firma, tem uma BMW, tem ternos caros, né? Tudo financiado pela firma, que vai descontando ali do salário dele, com juros muito abaixo dos juros que o mercado ali da época normalmente cobrava. É um sonho essa firma, né, gente? Só que não. McDear está preso, né? Ele foi colocado em uma gaiola de ouro e nem percebeu. O curioso é que o irmão dele está preso também, só que na cadeia. Todo mundo preso, e eu não acho que o autor tenha feito isso de propósito, viu? O McDear, o preso, que aparentemente está livre, tem agora dívidas que levaram anos para serem quitadas e a firma fez de propósito. Em relação ao título do livro, vocês já sacaram, né? Então, gente, assim, esse livro tem pressão, é muita pressão, né? Então, ele tem que ficar calmo aqui para pensar em estratégias e não paralisar, ele tem que controlar os medos dele. E isso também é o que te distingue dos demais, autocontrole. E aí, como você sabe que você tem? Quando você tá ferrado igual o McDear. Quando tem que escolher entre uma situação ruim e outra muito ruim também, né? Então aqui ele tá sempre tenso, sempre antecipando os passos do pessoal da firma. O modo de escrita do autor é muito direto ao ponto, é extremamente objetiva. Outra coisa que eu fiquei me perguntando é como o autor conseguiu administrar tantos personagens. E, gente, assim, meta de vida é ficar muito calculista sob pressão, igual o Mitch McDear, sério. Eu fiquei chocada. O próximo é Seu Paciente Favorito, 17 histórias extraordinárias de psicanalistas, ou seja, né, contextualizando, são 17 psicanalistas franceses que falam para uma jornalista, que é a autora, vou falar só o primeiro nome, porque como ela é francesa, não sei falar francês, vou falar errado aqui, é Violaine. Né? Então eles vão falar sobre um paciente que marcou suas vidas, ressignificou seus olhares e modos de análise através da psicanálise, que os confrontaram com o fato de suas habilidades técnicas e muito investimento de tempo em especialização. Inclusive, tem muitos desses psicanalistas aqui que tiveram a oportunidade de aprender com o próprio Lacan. Enfim, esses 17 pacientes mostraram que esses psicanalistas teriam que se reinventar para acessar e promover um ambiente que eles nem faziam ideia de como iam conseguir com esses pacientes específicos aqui, favoritos. Esse livro ele tem uma linguagem acessível, logo qualquer pessoa consegue entender, ainda que não saiba quase nada sobre análise, eu nunca tenha feito análise, inclusive recomendo para quem tem curiosidade de saber como funciona a dinâmica paciente-psicólogo, dá para ter bastante noção. Então, obviamente foram ocultados os nomes dos pacientes para preservar suas identidades. De forma bem simplificada, o que esses 17 pacientes têm em comum em relação a 17 psicanalistas diferentes é que são pacientes enigmáticos, de difícil compreensão, pacientes que os fizeram sair dos eixos, os esgotaram, pacientes que falam e parecem não dizer nada e os irritavam, analisantes que se repetem e que no início parece desperdício de tempo ali, de sessão,
mas por fim se revelou de profunda ajuda. São pacientes refratários também, ou seja, os que nunca melhoram, mas se contam a mentira de que querem melhorar. Pacientes arrogantes que vestem essa máscara para camuflar seus complexos de inferioridade, ou depressão, ou inadequação social. Pacientes que fizeram terapeutas abandonarem o papel de sábio. Não raro são os próprios pacientes que atribuem esse papel a eles. E aí entra uma questão do terapeuta sempre estar analisando aí sua própria vaidade, né? O que remete o título, eu já falei, já até falei aqui durante o vídeo, mas em resumo também, outro resumo, esses 17 psicanalistas aprenderam a desconstruir a obstinação ou obsessão em querer curar. Nem sempre um paciente busca a cura. Alguns apenas buscam a aceitação da sua condição, né? E buscam um espaço que os ensinem a se perdoar e a se aceitar. A Casa da Alegria, da Edith Wharton, contextualizando rapidinho, a Lily Bart, né, a protagonista, ela cresceu em uma família rica, ainda adolescente, o pai faliu, depois o pai morreu, né? E aí a mãe dela passou a olhar a beleza e a juventude da filha como a única chance de voltarem a terem o mesmo padrão de vida de antes. Ela só precisava se casar logo e com um homem rico. Depois a mãe dela morre e Lily fica sob os cuidados da tia. E daí o livro ele gira basicamente nas estratégias que a Lily usa para conseguir fisgar um boy rico. Esse livro me conquistou. Eu pesquisei inclusive sobre a vida da autora Edith e ela tem bastante propriedade para falar dessa realidade porque ela estava inserida nesse contexto. Edith nasceu na alta sociedade nova-iorquina e tinha a percepção do quanto as mulheres tinham seus potenciais reduzidos a esposas e mães. Elas só precisavam ser bonitas, o que demanda um tempão de vida, né, gente? Eu já imaginava assim essas mulheres passando metade da vida dormindo, a outra metade da vida se ocupando em serem em internas trocas de roupas para se ajustar ao que se esperava delas, estarem sempre bonitas, elegantes, cumprindo rigidamente todas as etiquetas sociais, do tipo não andar só com homem caso fosse solteira, né, serem obedientes, boas anfitriões em jantares, saber etiqueta, e gastar o dinheiro do marido em joias, roupas caras e jantares e chás da tarde para fazer fofoca. Tá. Contexto é Nova York do início do século XX e isso é importante. Lily tem aqui na obra 29 anos e ainda não se casou. Ainda é bonita, graciosa, sabe todas as regras da alta sociedade e tem um estilo de vida caro. A tia que cuida dela dá uma mesada, né, a sobrinha ali para os parâmetros da época, a Lily não tá pobre, mas como ela é muito ambiciosa, ela tá sempre se endividando, aquela pessoa que gasta mais do que o que tem, ou gasta mais do que o que de fato pode. A autora coloca Lily como uma vítima da sociedade que a criou. Esse livro é uma crítica à sociedade da época, a qual os homens tinham mais acesso a melhores oportunidades de trabalho por serem estimulados desde cedo a estudarem. Para termos de comparação, tem um personagem aqui que se chama Lawrence Selden, né, que ele está na mesma posição financeira que a Lily, ou seja, sem muito dinheiro, mas que tem mais privilégios para frequentar a alta sociedade, sem, no entanto, ser intimidado ou questionado pelas vestes puídas, apenas porque ele é homem. Nessa obra, vemos personagens autocentrados e, assim, é impressionante a quantidade de tempo que eles empreendem em conversas banais. Eles vivem de aparências, têm horror à pobreza, inclusive tem até um nome na psicologia disso, para quem tem horror à pobreza. Eu vou procurar aqui e vou deixar aqui escrito. Eles se acham superiores, ainda que nunca tivessem feito nada extraordinário, e o final desse livro é surpreendente e muito triste. Agora, eu vou falar para vocês o que remete ao título. O título, ele faz uma referência a um trecho da Bíblia, e eu vou ler para vocês porque essa aqui vale a pena. O título é uma referência à Bíblia. É tirado do livro Eclesiastes 7, 3-4, gente, eu não sei o que é isso aqui, tá? Mas enfim, abre aspas. Mais vale a dor que o riso, pois sob um rosto triste pode pulsar um coração feliz. O coração dos sábios está na casa do luto. O coração dos insensatos
na Casa da Alegria, fecha aspas. Vocês entenderam que ela tá sendo irônica aqui, né? O Caçador de Pipas, contextualizando rapidamente, a história começa no início da década de 70 em Cabul, capital do Afeganistão, né? Então acompanhamos a rotina dos meninos Amir e Hassan, que são amigos. No fim da década de 70, a União Soviética invade o Afeganistão e o pai e Amir fogem às pressas para se refugiar na Califórnia. Amir pertence à etnia Pashtun, que por características físicas representa a elite do país. Hassan pertence à etnia Hazara, que dentro do contexto da história do Afeganistão é uma classe inferior, ocupa empregos subalternos e não tem acesso à educação. Então, 3 momentos históricos que ajudam a entender esse livro. Primeiro, que é o golpe de Estado da União Soviética. Segundo, que é a invasão do grupo extremista islâmico Talibã, que foi no final dos anos 90, se não me engano. E o terceiro é o 11 de setembro. Essa foi uma das minhas melhores leituras de 2022, inclusive foi uma releitura. Eu já tinha lido ele há muito tempo atrás. Mas, enfim, uma característica que eu adorei nesse autor é que ele nos revela vários sentimentos que o Amir, ainda menino, tem, né? Como, por exemplo, muitos ciúmes do pai, busca a qualquer custo pela admiração do pai, ele sente ciúmes quando vê o pai dar mais atenção a Hassan, ou quando não trata somente como criado, né? No caso, o Hassan. Isso me remete a nós adultos acharmos que as crianças não têm sentimentos tão complexos ou maldades nas atitudes. A única diferença é que elas se revelam brincando ou por comportamentos. Você jamais acessa o mundo interior de uma criança só por uma conversa. Vale ressaltar também que a história em retrospectiva é o Amir adulto falando do passado. E isso afeta como é contado o passado. Porque ao falar do passado, nosso momento psicológico afeta o modo como os contornos da história são trazidos à luz. Eu entender essa equação matemática? O Amir, ele se sente culpado pela mãe ter morrido no parto. Então ele tenta, a qualquer custo, compensar isso tentando conquistar o amor do pai. E o curioso é que ele tem uma personalidade completamente oposta ao que o pai esperava dele. Amir está tão acostumado com a culpa que esse traço é o que define a maior parte das suas atitudes. E, portanto, se redimir da culpa é uma força que soa egoísta, mas que ao menos salvou uma vida nesse livro. E eu notei uma característica de estilo de escrita nesse autor que eu nunca vi em nenhum outro, e que tem tudo a ver com a nossa vida real. E por ser sutil, é raro as pessoas notarem. Eu estou falando de padrões de personalidades herdados que transcendem ao que percebemos mais facilmente, como, por exemplo, o comportamento e as palavras. Então, Amir, ele acaba por ser igual ao pai em um aspecto que o pai queria que ele fosse diferente. Abre aspas. Isso não é dito no livro, tá, gente? Porque o pai aqui tem um segredo e o Amir só fica sabendo desse segredo depois que o pai dele morreu, assim, muito tempo depois. Então, teoricamente, não era para ninguém saber, mas nós, leitores, ficamos sabendo junto com a Amir muitos anos depois. Então, guardem isso. Ambos repetem a supressão e compensação para aliviar a culpa. O Baba, o pai de Amir, ele guarda o segredo, como eu disse, e Amir, descobre muitos anos depois. Por isso, fica muito claro no livro que o segredo que o pai trazia gerava muita culpa nele. E essa culpa motivou vários comportamentos altruístas desse pai Baba. E, curiosamente, Amir também guarda um segredo. E ele encontrou uma forma de se redimir altruísta também. Inclusive, o pai do Amir, ele morre sem saber desse segredo que o Amir guardava, que é bastante chocante. No livro a gente fica sabendo, né? Porque, obviamente, o Amir é o protagonista, não tem como a gente não saber. Mas conseguiram pegar aqui o que eu quis dizer? Se não, comenta aí que eu explico de novo. No início dos anos 90, o grupo extremista islâmico Talibã invade Cabul e Amir descobre que Hassan foi morto, né? Mas ele tem um filho e esse menino precisa de ajuda. Então, muitos anos depois, o Amir volta a Cabul para resgatar essa criança. Esse foi o comportamento altruísta motivado pela culpa, mas que ao menos salvou uma vida, que eu tinha falado antes. Em vários personagens literários e na vida real,
Eu vejo e já vi o medo guiar comportamentos de forma muito intensa, mas eu nunca vi nenhum personagem literário se guiar tão fortemente pela culpa quanto esses dois aqui, né? E o título do livro, ele remete a uma brincadeira que marca o início de uma tragédia e depois essa mesma brincadeira marca o início de uma redenção. E o final é bem triste, eu até me arrepio um pouquinho aqui. A Filha Perdida, da Helena Ferrante, né? Então, contextualizando, quando as filhas crescidas, elas se mudam para Toronto, né? Para morar com o pai, a Leda se sentiu mais leve, sem o peso de ter que cuidar das meninas e atender suas exigências. Ela enxergava a maternidade como um trabalho árduo. E agora, né, vamos ao porquê esse livro foi uma das minhas leituras favoritas. Inclusive, já tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar o link aqui na descrição em primeiro comentário fixado. Então, a Leda viaja para outra cidade e aluga uma casa próxima à praia. Esse livro é um lado da maternidade que ninguém te conta. É uma leitura incômoda e por sutilezas na escrita, você vai imaginar coisas terríveis. Isso foi o que eu mais gostei no estilo de escrita da autora. Com uma leitura atenta, você vai entrar dentro da cabeça da Leda e vai imaginar, sem estar escrito, o que ela pensou muitas vezes em fazer com as filhas. Gente, é tenso. E aí, né, somos produtos de muitas gerações. E esse livro é uma crítica sobre como nós mulheres somos empurradas a uma maternidade precoce que começa na infância. Você, mulher, já teve uma boneca que está me assistindo? Eu já. E tenho certeza que a maioria de vocês, quando crianças, também já tiveram, ou se são mães, vocês dão bonecas para suas filhas. Eu ainda não sou, mas se eu tivesse sido antes de ler esse livro, já teria dado também. Né? Então, o que está por trás desse brinquedo aparentemente despretensioso? Esse livro, ele esmiuça ao quase esgotamento um viés específico da maternidade de forma profunda e visceral. Nessa viagem, a Leda começa a observar a dinâmica de uma família, né? A principal observação tem um contorno de curiosidade e uma das principais mensagens desse livro aqui é que você nunca vai fugir de dentro. Não adianta mudar de país ou tentar não repetir os mesmos erros que seus pais. Existe aqui uma competição obsessiva por ser melhor que a mãe. Existem questões que despertam em quem lê questões do tipo que são muito importantes, como, por exemplo, o que te motivou a ter filhos ou o que te motiva a querer ter filhos, né? Por que você quer ter filhos? São perguntas. E antes de começar a planejar uma gravidez, é imprescindível que essas respostas estejam claras. Então, a Leda, ela estava distante geograficamente da família dela, mas todos estavam dentro dela. E essa família na praia que ela passa a observar, ela começa a projetar neles a própria estrutura e dinâmica da família dela. Isso começa a perturbar ela bastante. Ao que remete esse título, né? A Filha Perdida. A Leda não soube ser mãe porque não teve a oportunidade de ser filha. Sua mãe não conseguiu ser mãe. Uma fase bem vivida fornece base para as próximas fases, né? Então não é saudável pular fases. Ou não é interessante que uma criança amadureça precocemente. Não é interessante, e às vezes até a sociedade acaba reforçando, né, isso. A Leda, ainda criança, ela teve que cuidar de si porque a mãe não conseguia cuidar dela. E se ela não sabe cuidar de si, como ela ia cuidar das filhas? Próximo é Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. O Viktor era um neurologista e judeu quando foi preso em um campo de concentração nazista. Depois de sair, fundou a escola de base psicanalítica Logoterapia. No livro, ele mescla as bases da sua teoria com a experiência mais extrema que um ser humano pôde passar. E a situação nos campos desafia qualquer um a ficar na linha tênue entre resiliência ou sucumbir. Eu gostei muito dele porque ele levanta um questionamento das suas bases internas, né? Mas nós temos uma tendência a mostrar força pelo que construímos fora, como patrimônio e autoridade por diplomas. Mas se você analisar, se te tiram sua casa, seus bens, sua família, seu carro, se o seu conhecimento técnico, ainda que o mais avançado, não te sirva de nada em um campo de concentração, o que te sobra? Se você fosse forçado a viver uma experiência que testa sua resiliência,
como você reage? Claro que tem diversos fatores extras que ajudaram o Victor a sobreviver. Ele foi para o campo próximo do fim da guerra, meses antes do fim da guerra. Ele era esperto e ficava próximo de que ele obteria vantagens como os capos. Portanto, vocês percebem que foram uma série de fatores que ele criou ao seu favor que o fizeram sobreviver. Além, é claro, do fato de ser médico. Assim, ele era muito útil, né? Mas tinham outras especialidades lá que eram inúteis. E por que será que ser médico lá era tão útil, né? Logo, fica a pergunta, né? Será que alguém em uma profissão menos relevante no contexto de prisioneiro de campo e com a mesma resiliência do Victor teria sobrevivido? Garanto que as chances diminuem. E se ele fosse um dos primeiros a serem enviados aos campos, será que ele sobreviveria? Eu acho que não. E se ele fosse idoso, ele sobreviveria? Com certeza não, sem chance. Os idosos, as pessoas que não podiam trabalhar, elas já eram diretas mandadas para a câmara de gás. É um livro que parece que narra uma história hollywoodiana de um herói que vai ao inferno e no fim consegue, ainda que as estatísticas pareçam pequenas, sobreviver. Mas esse livro me deixou profundamente angustiada, porque eu não sei como vocês recebem essa mensagem. Mas será que é preciso ir ao mais degradante dos tratamentos para conseguir fazer as pessoas pensarem que o que elas têm por dentro é mais importante? E se essa mensagem não chega a todos, quantos mais vão ter que fazer da sua experiência desastrosa uma ferramenta de mudança no mundo? Por fim, o que remete o título. O Victor é alguém que tem muita propriedade para falar sobre resistir a circunstâncias árduas e encontrar força interna que ele nem sabia que tinha, E a sua experiência traumática lhe confere autoridade. A escolha do título é bem pertinente, Em busca de sentido, porque vai de encontro a um anseio que invade e está na essência da consciência ou inconsciência coletiva, Qual o sentido da minha vida? Qual o sentido da sua vida? Independente da quantidade de tempo que você dedicou a si para se fazer essa pergunta, acredito que a maioria das pessoas já o fez. O Victor parte do princípio de que não somos exatamente seres determinados, mas com poder de decisão, sim. Portanto, você é resultado das suas escolhas para o Victor, embora ele também reconheça que não somos totalmente livres, porque temos condições biológicas, sociológicas e psicológicas que são fatores fortes, sim, na nossa concepção e no nosso olhar frente a qualquer circunstância, sempre vai mudar também de acordo com essas três condições. O ser humano é bio, psico, sociocultural. Por fim, A Cor Púrpura. Foi uma releitura também, gente. Eu li na faculdade esse livro, eu adoro esse livro, tem um filme também, tá? A protagonista, Sally, ela escreve cartas a Deus. Calma, acabou de pai. Ela escreve cartas a Deus, outras vezes a sua irmã, Annette, que ela não sabe onde está. Então, vocês já imaginam que essas cartas ficam com a própria Sally. Simbolicamente, além de acompanharmos sua intimidade, essas cartas é de uma intenção de ela mesma entender o seu sofrimento, um pedido de direção, de mais esperança e fé. Ela não pode manifestar verbalmente nada disso. A vida da Sally é basicamente sobreviver ao mundo hostil, até que finalmente ela seja feliz quando encontrar Deus. Esse livro é uma releitura e eu reli porque esse livro me causa um forte impacto emocional. Me causou na primeira leitura, me causou na segunda leitura. E se você é empático, eu duvido que você não chore acompanhando a Sally. Gente, eu chorei tanto que eu li esse livro, enfim. Ela sofreu quase todos os tipos de violência que você pode imaginar. O que torna alguém, o que a tornaram, alguém que tem comportamentos sempre em favor de, sempre ali buscando evitar a punição, A Sally vive se defendendo o tempo todo. Ela é uma mulher resignada, pessimista e desesperançosa. As suas relações com todos os homens foram as piores possíveis. Com seu pai, com seu marido, que a trata como uma empregada, e com seu enteado. O conforto da Sally é que depois de passar dessa vida, ela vai encontrar justiça, que a felicidade está lá na frente, ou lá em cima, quando encontrar Deus, como preferirem.
que se ela sobreviver ao ódio, ela vai ter uma vida melhor depois. Ela não acredita que a sua vida aqui na Terra um dia vai ser boa. Ela só conhece a raiva, a intolerância e o abuso. Ao que remete o título, né? Para a psicologia das cores, a cor púrpura, ou roxa, simboliza espiritualidade e libertação. Esse título também tem a ver com esse estudo mais científico da psicologia, mas a escolha do título feito pela autora, ele é ainda mais simbólico. Púrpura é uma cor que não remete a sexo, raça ou ideologia. No fim, quando Sally alcança em vida o que ela achou que só alcançaria junto a Deus, ela está com o vestido púrpura. Obrigada você que ficou até aqui comigo. Eu vou deixar na descrição. Ai, gente, essa cor assim que fica meio branco depois é a minha câmera. Eu vou deixar fixado no primeiro comentário o link também para adquirir o prólogo mais os 5 primeiros capítulos gratuitos do meu livro de forma free, é de grátis. Vou deixar também os links na descrição, vou deixar os links de compra dos livros para quem se interessou. São links da Amazon, se você comprar por esses links eu recebo uma pequena comissão. E é isso, muito obrigada.